Essa videoaula faz parte do projeto Histórias que Ganham o Mundo, realizado pela Imagine e patrocinado pela Raizen através do PROAC ICMS da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. O projeto é composto por 3 etapas. A primeira são os workshops. Sempre sobre algum tema de literatura, os workshops são oferecidos gratuitamente para professores da rede pública de ensino e outros multiplicadores interessados. Na segunda etapa, é feito um concurso. Os professores e multiplicadores que participaram dos workshops levam o conteúdo para seus alunos e crianças da sua comunidade e essas crianças enviam trabalhos autorais para o concurso. E assim, na terceira etapa, temos a publicação do livro Histórias que Ganham o Mundo, composto pelos trabalhos escolhidos. O livro é distribuído gratuitamente em diversas cidades do estado de São Paulo, em bibliotecas públicas, centros culturais e escolas. Nessa videoaula, você pode conferir um pouco do conteúdo desses workshops. Se quiser saber mais sobre o projeto, acesse historiasqueganhamomundo.com.br. Fala pessoal, tudo bem? Carlos Ruas, num sábado qualquer, falando com vocês. E este é um projeto grande, este é um projeto de vários vídeos explicando o universo dos quadrinhos. Para você que sempre quis aprender quadrinho, fazer quadrinho, ou que você é curioso e quer conhecer o universo dos quadrinhos, esse é o vídeo para você. Então sente, aperte os cintos, que iremos começar. Antes eu devo dar uma introdução, porque é um projeto que eu me envolvi junto com a agência Imagine. Nós rodamos o interior de São Paulo, dando palestras para professores, mostrando a importância do quadrinho como elemento de apoio em sala de aula. E esse é o resultado desse projeto. Essa é a finalização desse projeto, com essa série de vídeos. Espero que vocês gostem, seja em sala de aula, seja pela internet. Esse vídeo vai ser esclarecedor sobre o mundo dos quadrinhos. E eu aqui, Carlos Ruas, que vivo de quadrinhos, irei passar esse conhecimento de bandeja para vocês. Espero que goste, que seja apetitoso. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Ruas, criador de Um Sábado Qualquer, e este é mais um vídeo da série Histórias que Ganham o Mundo HQ. E no vídeo de hoje, a origem dos quadrinhos. O que é HQ? Bem, a definição de HQ é bem simples. HQ, história em quadrinho. Né? Não é complicado? E qual é a definição, qual o conceito de história em quadrinho? Nos anos 40, o quadrinista Will Eisner, ele é um dos pais das histórias em quadrinho, ele criou o conceito que é usado até hoje para definir história em quadrinho, que é arte sequencial. HQ é igual a arte sequencial. E esse é o termo mais usado para definir o que é a HQ. E a arte sequencial sempre esteve envolvida na história da humanidade. Se você pegar da pré-história, por exemplo, nós temos a Caverna de Lascaux, onde eles faziam pinturas rupestres. Os egípcios usavam quadros sequenciais para explicar suas mitologias, onde o imperador Trajano mandou construir visualmente em uma coluna toda a batalha contra os dácios e a vitória em cima dos dácios. Nós temos também a tapeçaria de Bayeux, uma tapeçaria de 70 metros, onde demonstra a vitória em batalha dos ingleses em cima dos normandos. E nós temos também a Bíblia dos Pobres, uma Bíblia feita na Idade Média, através de gravuras para as pessoas mais analfabetas conseguirem compreender a leitura bíblica. Bem interessante, eu não sabia, não tinha conhecimento dessa Bíblia dos Pobres, é bem legal, porque tem mais de 500 anos praticamente. Então, se você parar para ver, a ilustração e a humanidade sempre tiveram uma paquera. A humanidade em sua história sempre utilizou a ilustração como ferramenta de comunicação. Mas no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o quadrinho contemporâneo, atual, moderno, esse que você conhece atualmente. Quais são seus precursores? Como ele começou? É difícil dizer qual foi o primeiro, o pai dos quadrinhos, o cara que fez a primeira tirinha, porque é tudo uma construção. É a união de várias pessoas através de gerações, cada um adicionando um conceito novo até chegar ao quadrinho que conhecemos. Porém, eu posso citar pioneiros, pessoas que sim tiveram uma certa repercussão histórica. Eu irei citar três pessoas que foram fundamentais para definir o que o nosso cérebro entende como quadrinho. Será um europeu, um americano e um brasileiro. Um marco determinante que ajudou a popularizar os quadrinhos que conhecemos hoje
foi a revolução tecnológica da imprensa, a popularização dos jornais no século XIX. Os jornais se tornaram algo rotineiro do cidadão. Diariamente, milhares de pessoas liam jornais. E com essa revolução tecnológica de imprensa, com a popularização dos jornais, em consequência, veio também a necessidade de ilustrações nesses jornais, como elemento para poder amaciar a leitura, o excesso de informação. E o que ninguém sabia é que aquelas gravuras ficariam tão populares ao ponto de ganhar suas próprias revistas. Esse foi o começo da popularização dos quadrinhos. Então vamos conhecer os 3 pioneiros das histórias em quadrinho. O primeiro, Rodolphe Töpffer. Rodolphe Töpffer era um escocês. Em 1846, ele lança um livro intitulado Histórias de Monsieur Jabot. Monsieur Jabot era um cara de alta classe, refinado. Vou colocar uma imagem na frente para você ver. Só para você ter uma noção, isso é um quadrinho, isso é um primeiro vestígio de tirinha de 1846. Faça os cálculos, tem praticamente 200 anos essa tirinha. E ela retrata uma época na Europa da corte, das pessoas chiques, dos bailes. E o Monsieur Jabot é um cara que tenta ser chique, mas ele é um trapalhão na corte. Mas você pode pensar assim, mas qual a graça? Tirinha eu já conheço, já sei como é que é, não é tão difícil assim, é uma coisa simples, fácil. Mas na verdade, um dia alguém teve que bolar isso. Não existia esse formato de tirinha, não existia balões saindo da boca das pessoas. Pode ser uma coisa simples para você que observa isso agora, mas um dia alguém teve que criar isso. É que nem um avião. Você olha o avião, avião, nasci vendo avião, mas um dia alguém teve que criar esse maldito avião. E aí que está o espetacular, é a criação daquilo que hoje é comum para você, mas em uma época era algo novo, algo sensacional para a geração daquela época, que trouxe uma normalidade para a geração seguinte. Então é interessante você ver o nascimento desse quadrinho, o nascimento das artes sequenciais, o nascimento dos balões, das onomatopeias. E é isso que eu vou mostrar hoje para você. Então vamos analisar a primeira tirinha, uma tirinha do Monsieur Jabot. Observe que nós já temos quadros sequenciais, porém não existiam ainda onomatopeias, não existiam balões. Então está tendo um baile. E vou traduzir o que está escrito na base. O galope chega, derruba a cadeira, e o Sr. Jabot tem a infelicidade de se agarrar ao prego. Então, você observa que ele necessitava de um texto na base para explicar o quadro, uma vez que ainda não tinham linhas de ações para você deduzir os movimentos. Então, sempre tinha um texto abaixo falando, olha, ele caiu, ele escorregou, ele caiu para trás e ficou preso no prego. Interessante esse início de construção de quadro, onde era necessário explicações através do texto. E no quadro seguinte, o Sr. Jabot é desatado pelo retorno do galope. O baile volta dançando o galope e tromba nele de novo e ele cai de novo. Ou seja, era um desastrado. Então observe que interessante esse início de experimentação com linhas dividindo os quadros e a descrição através do texto. Vamos botar um segundo quadro do Töpffer para vocês darem uma olhada. Nesse aqui, nós temos divisão de 2 quadros e o Monsieur Jabot tenta dançar o galope, a dança típica daquela época, e o texto. Infelizmente, o Sr. Jabot desliza para os mais belos momentos. E você observa que ele acaba tropeçando e caindo, e atrapalha a dança de todo mundo que vai caindo, fazendo um efeito dominó. E o texto de baixo, o que causa distúrbios no resto do galope. Então, como vocês podem ver, é a primeira vez que a gente começa a observar uma tirinha sendo criada em sua estrutura. Ainda, é claro, com recursos arcaicos, com explicações, sem linhas de ação, sem onomatopeia, sem balões, mas é o início de algo nascendo. Segundo pioneiro dos quadrinhos, um brasileiro, temos um pioneiro nacional chamado Ângelo Agostini. Ele é o nosso Santos Dumont das histórias em quadrinho. Ângelo Agostini, em 1868, lança o primeiro quadrinho brasileiro. Observe que foi 20 anos depois do Töpffer. Eles não têm uma distância muito grande de décadas. Então, esse quadrinho brasileiro, ele é considerado um dos quadrinhos mais antigos do mundo. A gente não conhece um dos primeiros quadrinhos mundiais, é de um brasileiro! Então vou mostrar aqui para você, te entregar de bandeja e iremos dissecar um pouco o quadrinho do Ângelo Agostini. E o primeiro quadrinho brasileiro é a história de um caipira atrapalhado, Nhoquim, direto de Minas Gerais, o caipira atrapalhado, que já faz uma piada quando entra no vagão do trem, as pessoas finas, chiques, e ele tira a bota e oferece queijo, que ele guardava dentro da bota para as pessoas. Então temos aí a primeira piada de Queijo Minas.
documentada neste quadrinho. Você que é mineiro, olha aí, né? Piada do queijo Minas. E por falar em piadas de queijo Minas, eu lembrei de uma agora. Um mineiro acaba encontrando uma lâmpada mágica. E aí o gênio fala, você tem direito a 3 pedidos. Aí ele fala, um queijo Minas. Pronto, aí está o seu queijo Minas. Falta o segundo pedido, meu amo. Outro queijo Minas. Aí, pronto, outro queijo Minas. Falta mais um pedido, amo. R$1 milhão. Ok, amo. Aí está, mais uma pergunta. Por que R$1 milhão e 2 queijos Minas? Na verdade, eu pedi um terceiro, mas fiquei com vergonha. Não. Então, continuando a história de Inhoquim, você observa, resumindo essa história, que nós temos o Trapalhão Caipira na corte. Ele se assusta com o trem, o Jeguinho se assusta com o trem, ele oferece queijo Minas da bota e ele também entra no túnel e quase tem um infarto naquele túnel. A primeira vez que o trem entra naquele túnel, meu Deus do céu, você tem cabelinhos arrepiados, já um começo de algo mais caricato de Ângelo Agostini. E quando o trem para dar um break em sua viagem, ele toma um cafezinho e o trem começa a ir embora, ele perde o trem. Ele vai berrando, Monsenhor, puxa a rédea do trem! Brincando que na ingenuidade daquele cidadão, ele achava que o trem, você usava rédeas de puxar, assim como um jeguinho, um cavalo ou algo do tipo. Então esse é o começo de um quadrinho humorístico brasileiro, um dos primeiros do mundo, repito. Então dê uma importância histórica para isso. Olha que legal você conhecer um dos pioneiros do quadrinho brasileiro, o primeiro quadrinho brasileiro. Assim como esse Jabô, que o Inhoquim foi 20 anos depois, como eu disse, ele também usava textos para explicar os quadros. Ainda não temos onomatopeias, ainda não temos balões saindo da boca das pessoas. O Ângelo Agostini, ele ficou muito popular no Brasil. E o quadrinho se popularizou tanto que saiu do jornal para virar revista. Nós temos a primeira revista brasileira só focada em quadrinhos, que era a Tico Tico. A Tico Tico fez muito sucesso e o Ângelo Agostini se firmou como uma lenda dos quadrinhos brasileiros, até porque hoje nós temos, ninguém sabe disso, só quem é do ramo, do mercado de quadrinhos, nós temos a premiação, o prêmio, troféu Ângelo Agostini, que premia anualmente os melhores lançamentos do mercado de quadrinhos. Então olha só, agora você conhece o pioneiro do quadrinho brasileiro para a sua gaveta de história geral na sua cabeça. E agora vamos falar da terceira pessoa, um americano. Em 1894, sim, um pouco depois do Topfer, um pouco depois do Agostini, Richard Felton Outcault. Ele, em 1894, lançou o Yellow Kid. Um personagem, um garotinho que vestia uma roupa amarela, por isso do Yellow Kid. E esse personagem se popularizou absurdamente. Vou colocar para vocês aqui agora uma tirinha do Yellow Kid, para vocês darem uma olhada. Observe como ela é um pouco mais encorpada, mais detalhada. Nós temos já cores nas tirinhas, que isso foi uma coisa bem inovadora na época para a imprensa, tirinha colorida. E ele publicava no jornal New York World. Só que o Yellow Kid ficou tão popular que ele ganhou sua própria revistinha. Foi o primeiro personagem a ganhar a sua própria revistinha, o seu próprio gibi. Por falar em gibi, parênteses, uma curiosidade, a origem do nome gibi. No Brasil nós conhecemos o História em Quadrinho como gibi. Isso não tem nas outras partes do mundo. Você tem, você tem em Portugal banda desenhada, você tem na França bande dessinée, você tem nos Estados Unidos comic strip. No Brasil nós chamamos tirinhas, mas um quadrinho completo a gente também costuma chamar de gibi. Era o nome de uma revistinha em quadrinho. Não tem aquela coisa quando a marca vira o nome do produto? Foi exatamente isso. O nome daquela revistinha em quadrinho se chamava gibi. E aí acabou pegando, as pessoas até hoje falam gibi, se referindo a uma revistinha de quadrinho. Mas na verdade era o título daquela revistinha. Pronto, curiosidade falada. Tá, voltando para a tirinha do Yellow Kid. Observe, como eu disse, é um traço mais complexo, mais rebuscado, mais detalhado, mais colorido. Você já observa que tem a famosa estrutura de 3 quadros que se tornou um padrão para quem conhece as tirinhas. E nós temos pela primeira vez balões. Por isso que esse autor,
ele é muito exaltado como um dos pioneiros das tirinhas. Apesar dele ter vindo depois do Agostini, depois do Töpffer, ele é muito exaltado. Por quê? Porque ele criou onomatopeias, você já vê linhas de ação. Observa nesse quadrinho que já tem balões! Balões saem da boca dos animais. Você pode achar que é uma coisa simples, mas balão em quadrinho é normal. Mas não existia. Como é que você ia conseguir botar a frase que a pessoa fala? Até então era tudo colocado na base. Ele foi o primeiro cara a pensar, cara, eu vou fazer um círculo branco com uma seta saindo da boca do cara e vou colocar o texto que ele fala ali. E isso se tornou um padrão. A geração seguinte adotou esse formato. Então por isso que ele é mais exaltado. Por causa das linhas de ação, por causa das onomatopeias. Onomatopeia é uma figura de linguagem, quando você reproduz um som através de uma palavra. Pum, paf, pô, soc. Esse é o universo da onomatopeia. Agora você já sabe o que é onomatopeia. Olha só, né? No início ele estava testando ainda os diálogos dos personagens. Observa que o Yellow Kid, ele tem o texto em sua roupa. Não era tudo balão. O cara experimentou, o que ele falar, eu vou colocar na roupa do meu personagem. Porém, personagens secundários, como os animais amigos do Yellow Kid, ele já colocava balões. E isso virou a tendência. Por isso que ele é mais reconhecido, porque a estrutura de tirinha que ele criou é a mais usada hoje. É a tendência de hoje. E o Yellow Kid, pela primeira vez, funcionou em um casamento comercial. Pela primeira vez, eles tiveram a ideia de pegar um personagem de quadrinho, tipo, sei lá, o Jotalhão do Maurício de Souza, que é associado à marca de molho de tomate, né? Mas a origem disso foi lá no Yellow Kid. A primeira vez que eles pegam um personagem de quadrinho e utilizam ele para vender marcas grandes, populares, porque o Yellow Kid era tão popular que se ele estivesse comendo macarrão X, se ele estivesse mascando chiclete Y, aquilo popularizava a marca também. Então ele foi o primeiro quadrinho de casamento comercial que existiu. Esses três caras foram os pioneiros do que nós conhecemos hoje como quadrinho. Eles criaram essa estrutura tão normalizada por nós. As gerações seguintes, após as deles, já tinham na cabeça o que era o quadrinho e conseguiram trazer novos conceitos e evoluções maravilhosas. Nos anos 30, nós tivemos a explosão dos super-heróis invadindo os quadrinhos. Nos anos 40, Stan Lee aparece e revoluciona mais uma vez. Will Eisner cria novos conceitos estruturais do quadrinho. Nos anos 90, o primeiro quadrinho ganha o maior prêmio literário que existe, o prêmio Pulitzer. Isso só demonstra que o quadrinho chegou para ficar. O quadrinho se tornou mais um veículo de comunicação para levar informação, entretenimento até você. Hoje existe um mercado para os quadrinhos. Ele está inserido na cultura pop, na cultura nerd, contagiando os maiores eventos nerds que já existiram, as maiores Comic Cons. Eles chegaram a furar essa bolha. Hoje todo mundo, você que está assistindo, apesar de não ser o fã viciado de quadrinhos, já teve contato com quadrinho em alguma parte da sua vida. Então essa é a maravilha e a beleza das histórias em quadrinho. As maiores bilheterias cinematográficas hoje são dos super-heróis, que vieram do mundo dos quadrinhos. Então os quadrinhos chegaram para ficar, invadiram as nossas casas. Todos nós tivemos o contato com o quadrinho em algum momento de nossas vidas. O quadrinho que ele pode ser feito para crianças, para jovens e para adultos, dependendo do público-alvo. Quadrinho que tem entretenimento para levar diversão, seriedade, documentário até você. Hoje vários artistas ganham suas vidas fazendo quadrinhos, inclusive eu que conto para vocês essa história. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, desse conhecimento que eu te passei da origem, do nascimento, das raízes das histórias em quadrinho. Carlos Reis ficando por aqui.